Olá, bom dia a todos. Começando agora uma live para fazer uma entrevista com o governador Rui Costa, aguardando ele ficar online, Rui Costa oficial. Governador, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Primeiro, é um prazer conversar com o senhor, Projeto à Tarde Conecta, e saber do senhor a importância que a imprensa tem assumido nesse momento de pandemia, justamente para facilitar o elo de comunicação entre o gestor público e a população que está majoritariamente em isolamento social. Olha, bom dia a todos, amigos e amigas. Em primeiro lugar, eu diria que a função da imprensa nunca foi tão importante, porque, infelizmente, especialmente no Brasil, é um fenômeno mundial, mas aqui no Brasil, de forma particular, as fake news, as calúnias, mentiras, eu diria a milícia digital, aquele escritório do ódio nunca difundiu tanta mentira e tanta calúnia. Eu acabei de responder uma mensagem caluniosa, um áudio calunioso que está circulando na internet, pedindo às pessoas que não usem máscaras, porque as máscaras vêm da China contaminada para contaminar o planeta. Quer dizer, eu respondi, infelizmente, tem pessoas que não têm nenhum amor ao próximo, não têm nenhuma compaixão humana, nenhum sentimento de humanidade e nenhum sentimento cristão de respeito às pessoas. Mesmo numa crise de saúde global, planetária, que atinge todos os países do mundo, as pessoas não têm respeito pelos outros seres humanos e usam da mentira, da calúnia, da difamação. Então, instrumentos de comunicação como o Grupo à Tarde, como outros veículos, é fundamental para restabelecer a verdade dos fatos, mesmo que muitas vezes contraditórias opiniões. É natural que tenhamos, numa crise dessa, quando se conhece pouco do vírus, tenhamos muitas opiniões e algumas delas sejam divergentes. O que não se pode é admitir a calúnia, a mentira, a difamação por grupos organizados, e o STF, inclusive, resolveu abrir uma investigação, porque alguns deles resolveram atacar, inclusive, a democracia e as instituições, financiado, me parece, por alguns grupos empresariais. Eu espero que o STF, que a Justiça, consiga encontrar os autores que estão financiando e praticando esses crimes. Agora, governador, o que mais tem angustiado o senhor, o que mais tem tirado o seu sono nesse momento de crise, de pandemia? Olha, eu diria que o que causa mais indignação é justamente essa questão da falta de união do país, da nação. Eu vejo com uma certa inveja, eu confesso, o comportamento de outros países do mundo, como a Alemanha, Suíça, Suécia, vários países onde os políticos de diferentes partidos, diferentes ideologias, se uniram a favor da vida, a favor da saúde. Ou seja, deram uma trégua para salvar vidas humanas. E aqui é o contrário, que a gente está presenciando, são grupos políticos tentando se aproveitar dessa crise para aprofundar a divisão do país, para aprofundar a calúnia, a difamação. É isso que me deixa indignado e triste. E do ponto de vista da preocupação com a vida humana, me preocupa muito não ter recebido até agora os equipamentos que nós compramos, não ter recebido do Ministério os insumos, os equipamentos prometidos, e não ter até o dia de hoje o credenciamento dos serviços que foi assumido também pelo Ministério. Eu espero que isso seja resolvido o mais rápido possível. O governador de São Paulo, João Dória, ele já começou a apresentar um plano de saída gradual da quarentena. Esse cenário aqui na Bahia é diferente, mas o senhor já sinalizou que a cidade tem menos de 15 dias, ou tem mais de 15 dias sem novos casos, vai começar a ter uma mudança agora nesse rigor do isolamento. Explica para as pessoas, de um modo geral, como o senhor vai conseguir administrar essa situação. Olha, na Bahia, desde o início, 60 dias atrás, que nós adotamos uma posição e mantivemos essa posição até hoje. Ou seja, a Bahia é um estado continental, a Bahia é do tamanho da França, exatamente as mesmas dimensões da França. Então, desde o início que eu tomei uma decisão de não estadualizar e não uniformizar as medidas de proteção social, as medidas de restrição. Por quê? Porque não faz sentido uma cidade, às vezes, que está a 300 quilômetros da outra, você adotar a mesma medida, quando uma tem caso positivo e a outra
tem 0 caso positivo. Então, desde o início, nós adotamos, do ponto de vista estadual, um planejamento e ações seletivas. Para usar o termo cirúrgico, utilizamos medidas cirúrgicas para ir graduando as medidas a serem adotadas. Então, nós fomos suspendendo transportes intermunicipais nas cidades que foram apresentando casos positivos, fomos recomendando fechamentos progressivos. Então, uma cidade que já tem mais de 14 dias sem caso positivo, que é o tempo do vírus. Por que 14 dias? Porque está provado cientificamente, a nível internacional, que o máximo de dias que uma pessoa pode transmitir, se ela não tiver ainda doente, internada, a doença são 14 dias. Após 14 dias, ou ela está muito doente, está internada, ou ela já se livrou do vírus. Por isso, nestes casos, a gente recomenda que os municípios possam flexibilizar as medidas, ficando a critério de cada prefeito o ritmo da flexibilização. E, ao contrário, municípios, fizemos nesses últimos 2 dias 2 reuniões, uma com a região de Ilhéus e Itabuna, no sul do estado, e outra com a região ontem de Jequié e de Piauí. E hoje farei uma reunião com o extremo sul. E nós adotamos essa recomendação e alertando os prefeitos que estão tendo casos diários, ou dia sim, dia não, que, por favor, não diminuam a restrição. Especialmente na região sul, nós estamos com a taxa de crescimento muito alta, em torno de 20%. E não é sustentável uma taxa dessa, nós podemos ter um colapso rapidamente se continuar com a taxa de crescimento de 20% do sul do estado. Então, as medidas, portanto, têm que ser proporcionais ao que está acontecendo em cada cidade. Não faz sentido eu adotar a mesma medida do sul do que lá no norte. Tem cidades no norte que ficam a 1.500 quilômetros, 1.100 quilômetros, que não tem nenhum caso registrado. Então, não faz sentido adotar a mesma medida nas 2 cidades. Existe possibilidade de adotar uma medida mais severa para as cidades da região sul, sobretudo Ilhéus e Itabuna, diante do número e da expansão da doença por lá? Sim, é possível na medida em que a gente não consiga reduzir. Nós fizemos essa reunião anteontem, ontem, vamos intensificar a comunicação, a fiscalização, colocamos os bombeiros na rua para poder ajudar com os carros dos bombeiros, chamar alerta, pedir para as pessoas irem para casa, para as pessoas usarem máscara. Então é preciso que as pessoas levem isso a sério. Nós estamos vendo o que está acontecendo lá no Amazonas. O Ceará chegou a ter 2 dias com colapso de serviço, e agora o governador Camilo conseguiu acrescentar novos leitos, o que diminuiu a pressão sobre o serviço. Estamos vendo o Rio se aproximar do colapso, do Rio de Janeiro. Então essa situação é muito grave. Pessoas em geral que precisam de oxigênio, que vão ser entubadas, ficam no mínimo 14 dias, e nós não temos rodízio dos leitos, por isso que se esgota rapidamente. Prefeito Assemineto e o senhor baixaram as armas aqui na capital, e a gente tem percebido um esforço muito grande e uma sinergia muito grande para tentar justamente conter o avanço da doença. Como tem sido essa relação, governador? E o que a população pode ter certeza de entrosamento sem política a favor do isolamento social para a contenção da pandemia? Não, eu fico feliz com isso e agradeço não só ao prefeito de Salvador, a todos os prefeitos e prefeitas que colocaram a vida humana acima da politicagem, acima da política, que é isso que nós estamos falando, também é política, mas é a boa política, é a política do respeito à vida humana, a política da seriedade, a política de cuidar da saúde pública e não colocando o interesse partidário, eleitoral, apesar de ser um ano eleitoral, em primeiro lugar. Então é preciso serenidade para que a gente saiba separar as coisas e fazer cada coisa no seu momento. Esse é o momento de cuidar da vida humana, cuidar das pessoas. O Estado e a Prefeitura estão se preparando para uma situação de estrangulamento da rede pública e estão, inclusive, aumentando os leitos, como a gente viu aí com o Hospital Espanhol, e a montagem de hospital de campanha. Como fica essa demanda do interior de cidades que não estão numa situação crítica como na região sul? Vai ser deslocado paciente para Salvador, caso haja necessidade? Não, nós temos contratação de unidades no interior. Nós estamos montando, inclusive, com a parceria da Suzano, por exemplo, uma ampliação do Hospital de Teixeira para montar leitos de UTI lá em Teixeira de Freitas. Temos uma UPA contratada em Porto Seguro para atender a população. Temos o Hospital de Camaquã, que nós abrimos uma fundação para atender ali. Temos contrato
contratos em Ilhéus de Itabuna de hospitais particulares para atender a população. O hospital de base do município de Itabuna também está colocado. Estamos abrindo 48 leitos de UTI lá no Hospital Costa do Cacau. Em Conquista, nós contratamos o Hospital das Clínicas, 20 leitos de UTI para atender a população. Em Jiquié também houve uma contratação do hospital. Em Caetité, estamos acelerando as obras do hospital, assim como em Bom Jesus da Lapa, passará a ter 20 leitos de UTI. Então, enfim, nós estamos em Paulo Afonso, aqui no Nordeste, em parceria com a Prefeitura, estamos abrindo 20 leitos de UTI lá no município, enfim, distribuindo no Estado essas unidades de atendimento e acolhimento proporcional ao que está acontecendo ou que nós estamos programando que pode acontecer no futuro breve. Um dos grandes problemas hoje, governador, que a gente percebe é o enfrentamento da dificuldade de conciliar a economia e a saúde. Como o senhor tem conseguido fazer esse tipo de diálogo, sobretudo diante de pedidos a sermos feitos por entidades como o FIEB, FEComércio, o Grupo Business Bahia, que tem pedido, inclusive, medidas sobre o ISS e outros tributos do Estado? Olha, eu não acho que há contradição. Países ou locais no mundo que enxergaram como contraditório cuidar da vida e cuidar da economia, a repercussão, o que aconteceu foi uma tragédia. Olha o caso de Milão. Milão passou pelo mesmo problema que nós estamos passando. Eles estavam conseguindo controlar a disseminação. Em um dado momento, houve um cansaço, houve uma pressão do comércio, da atividade empresarial, e chegou a se fazer uma campanha, como foi feita aqui, com vídeo, convidando as pessoas para ir para a rua, para o comércio abrir, e a Prefeitura de Milão, o prefeito lá abriu o comércio. E o que aconteceu depois disso? Houve uma explosão dos casos, e a Itália e a região de Milão registrou a maior proporção do mundo de mortes por habitantes. Os Estados Unidos demoraram bastante de fazer a restrição, e está chegando agora a 50 mil mortos. 50 mil mortos no país mais rico do mundo. E, portanto, o que mostra que esse vírus tem que ser levado a sério, que não há sistema de saúde no mundo, em nenhum país do mundo, capaz de suportar uma explosão de casos em poucos dias, se a gente não conseguir conter a disseminação a taxas mais baixas. Então, nós não queremos ver as imagens que estamos vendo nos Estados Unidos com caminhões frigoríficos parados junto aos hospitais, como se fosse uma linha de produção, com os cadáveres saindo do hospital e entrando no frigorífico para ir para o cemitério. Então, nós não queremos essa imagem aqui e, por isso, estamos pregando que, por exemplo, o uso disseminado das máscaras em países asiáticos, como a Coreia, como a China, e a legislação é diferente, o marco legal é diferente, eles conseguem rapidamente impor, determinar que toda a população use máscara. E, com isso, eles conseguiram rapidamente conter a disseminação do vírus. Com disciplina, com respeito à doença, rapidamente eles conseguiram conter. E nós aqui, como o nosso marco legal é diferente, a gente tem extrema dificuldade para poder implementar essas ações. Então é preciso que todos possam ajudar, inclusive eu faço um apelo aqui ao Grupo à Tarde, que ajude também, continue ajudando a convencer as pessoas a usarem máscara. Está comprovado que a máscara não elimina o vírus, não impede a contaminação, mas ela reduz drasticamente a contaminação. É como usar o cinto de segurança no carro. Então o cinto de segurança não resolve 100% dos casos quando tem um acidente de carro. Agora está comprovado que quem usa cinto, estatisticamente, tem uma tendência muito maior a se salvar em caso de acidente. A máscara é a mesma coisa. Está comprovado que a contaminação de quem usa máscara, se a população toda usar, é muito menor do que sem o uso da máscara. Por um motivo simples. Ao você está falando, ao eu estar falando, a gente não enxerga, mas minúsculas partículas de saliva estão saindo. E estão caindo aqui na mesa, caindo em cima do celular. Alguém no supermercado que estiver falando, partículas vão cair numa lata de óleo, numa lata de leite, e alguém pega aquela lata de óleo com a mão, leva para casa, passa a mão no rosto. Uma criança, uma pessoa pega na lata de leite, na lata de óleo, vai levar o vírus para dentro de casa e vai se contaminar. Então, a máscara não é um filtro, o objetivo não é filtrar o ar, o objetivo é ser uma barreira mecânica para que diminua a contaminação das pessoas e das coisas, das superfícies, e com isso a gente possa rapidamente voltar à normalidade com a diminuição da taxa de crescimento. Nós estamos com a taxa hoje na Bahia média
de 9%. É uma taxa alta, até porque ela está concentrada em alguns locais. Então, ela é muito alta, considerando que nós só estamos hoje com casos ativos em 86, 87 municípios. E temos 26 municípios que já tiveram o caso, mas já passaram de 14 dias. Agora, governador, essas ações todas elas têm um custo elevado e, pelo visto, o governo da Bahia não tem tido apoio federal como era esperado nesse momento de crise. O senhor vai precisar fazer dinheiro e fazer caixa para poder continuar mantendo as ações aqui na Bahia. Como anda a questão da utilização dos 25 bilhões de depósitos judiciais e os 20 bilhões de precatórios da dívida ativa que podem ser utilizados aí para poder garantir financiamento e aí oxigenar os campos da Bahia? Olha, nós estamos, inclusive, conversando com os deputados federais, com os senadores. A Câmara votou um projeto importante e está no Senado. O Senado está negociando alterações ou um novo formato. O importante é conceber que todos os países do mundo, todos, sem exceção, os governos federais, que é quem tem capacidade de fazer política econômica, quem tem grandes reservas, todos os países do mundo estão fazendo um investimento forte para salvar as economias, para salvar os governos estaduais dos seus países. E é preciso que o país aqui tenha a mesma compreensão, porque quem garante saúde, educação, serviço público na ponta são estados e municípios. O governo federal está pagando um benefício de R$600 para a população de baixa renda, a Prefeitura de Salvador de 270. O governo já fez uma ação na conta de energia de até 100 kW e também disponibilizar R$55 para as crianças e jovens da rede pública. Planeja algum outro tipo de benefício para auxiliar a população de baixa renda, governo? Olha, nós estamos acompanhando a cada momento, tomando a decisão. Na questão da suplementação alimentar dos estudantes, são R$44 milhões, 44 milhões que nós aplicamos. O valor de R$55 por jovem é equivalente ao valor da cesta básica. Nós fizemos uma cotação da cesta básica em vários supermercados, todos ficou entre R$50 e R$55 o valor da cesta básica, e nós resolvemos adotar o maior valor que nós encontramos, que foi R$55. E não tem limite por família, ou seja, uma família que tenha 2 estudantes recebe 110, uma família que tem 3 estudantes recebe 165 e assim sucessivamente. Então, a ajuda é por estudante, são 800 mil estudantes na Bahia matriculados na rede estadual. E nós fizemos também o incentivo não só para a conta de energia, mas para a conta de água também, para consumidores do cadastro social que estão com consumo até 25 metros cúbicos de água por mês durante 3 meses, para ser uma ajuda direta a essas famílias de baixa renda. Nesse momento, nós estamos com edital de compra de 3 milhões de máscaras para distribuir máscara de tecido. E o secretário Pinheiro, junto com o secretário Josias e Davis, estão hoje procurando, e nós haveremos de até amanhã, com fé em Deus, fechar um grande contrato. Nós queremos adquirir pelo menos 10 milhões de máscaras para distribuir para a população. Inclusive, vamos distribuir na entrada do metrô para que a gente possa exigir que as pessoas usem. Então, vamos distribuir 1, 2 dias no metrô, massivamente, e a partir daí começar a exigir o uso de todas as pessoas usando máscara. Independente dessas que o governo vai fabricar, eu peço a você que está nos assistindo, e quem tem mãe, pai, avó, avô, um vizinho que costureira, tem máquina de costura, faça a sua máscara de um vestido antigo, de uma camisa que você não usa mais, de uma roupa que está rasgada e que não serve mais. Você pode tirar um pedaço e fazer um tecido. O que importa, repito, a função da máscara não é filtrar o ar, não tem a função de filtro, tem a função de funcionar como uma barreira para que não caia na sua boca, no seu nariz, no seu rosto, próximo à boca, as salivas, também para que você não contamine o ambiente. O objetivo é esse e, portanto, a gente pede, e eu faço apelo, inclusive, aos comerciantes, quem tem negócio, se vocês querem, como eu quero, a volta rapidamente à normalidade, ajudem, apoiem a disseminar a ideia do uso da máscara, porque aí a gente mais rapidamente vai voltar. Eu vou insistir, nós estamos com a taxa de crescimento de 9%, é preciso reduzir isso para pelo menos 5%, 6%, para trazer para um patamar que a gente tenha condições de dar assistência às pessoas que ficarem doentes. Se a gente conseguir reduzir isso para um patamar de 5%, 6%, a gente consegue flexibilizar as medidas restritivas. Governador, a gente vai caminhar para 2 meses sem aula na rede pública.
ao comprometimento do ano letivo, ou o senhor acredita que é possível repor as aulas ainda em 2020? Sim, é possível repor, não tenho a menor dúvida disso. Nós já suprimimos as férias do meio do ano, não vai ter mais recesso do meio do ano, e eu diria que vai ser suprimido também as férias, ou intervalo de dezembro, eu diria até de janeiro, para que a gente avance sobre janeiro, para concluir em janeiro de 2020 ou até em fevereiro, se for o caso, de 2021, o ano letivo desse ano, emendando com o próximo. Não será suspenso o ano educacional, nós vamos cumprir o ano educacional para não prejudicar os jovens, os alunos, então as medidas serão adotadas. É por isso que nós estamos precisando reduzir essa taxa um patamar pelo menos 5%, 6%, para que a gente possa programar o reinício das atividades, reinício de aula. O que nós queremos é voltar à normalidade, mas alguém que tem amor ao próximo e que tem responsabilidade só pode fazer isso com taxas de contaminação que a gente garanta assistência médica para quem ficar doente. E com taxa de 9%, 10%, nós não temos capacidade de oferecer isso. Então, mantida a atual taxa de 9%, 10%, entre 20 e 30 de maio, nós entraremos em colapso a oferta de UTI na Bahia. Se eu conseguir montar todas as UTIs que estão programadas, se todos os equipamentos chegarem, mesmo assim, até o final de maio, mantida a atual taxa, nós entraríamos em colapso a oferta de UTI. Então, não é possível manter essa taxa e flexibilizar as atividades. Então, por isso, o desafio do senhor de tentar, de forma insistente, convencer as pessoas a fazerem, a darem parcelamento de contribuição nessa guerra invisível que todos nós estamos passando, para que minimamente utilizem a máscara, caso não possam manter o isolamento social como é justamente o defendido, né, governador? Não, o objetivo do uso da máscara é diminuir a contaminação. Se toda a população estiver usando, nós vamos derrubar drasticamente a contaminação entre as pessoas e a contaminação dos objetos. Então, se alguém está dentro do ônibus, está dentro do metrô, está usando máscara, ele não vai contaminar o corrimão, a cadeira, o lugar, a escada rolante, onde a gente bota a mão. Eventualmente, casos positivos vão ficar na máscara. E se a gente lava com água e sabão, deixa de molho durante um tempo, ali matar todos os vírus. Então, nós vamos reduzir drasticamente a contaminação. Esse é o objetivo, para trazer para um patamar que a gente consiga garantir assistência à saúde a todas as pessoas que precisarem. Governador, para finalizar, eu quero agradecer a participação do senhor aqui no programa Live Conecta, do Grupo à Tarde, e saber se, diante de toda essa guerra que o senhor tem encarado, já tem conseguido ter tempo para dar atenção minimamente à família nesses tempos de pandemia. Olha, um pouco. Agora, minha filha, esses dias, ontem, foi anteontem, ela reclamou com a mãe. E a mãe, quando eu cheguei, disse, pergunta ela o que ela falou de você. Eu perguntei, o que foi, filha? Ela disse, não, eu disse à minha mãe que você dava mais carinho às filhas antes desse negócio do corona. E esse corona, porque você ficou mais distante da gente depois do corona. Aí eu disse, filho, isso é passageiro, é porque papai está andando muito na rua, não pode ficar muito próximo de vocês e não pode estar com vocês próximo. Porque quando eu tô que vir fazer reunião, fazer visita, unidade hospitalar, a gente tem que cuidar também das crianças. Eu tenho mantido um certo afastamento das pessoas e elas sentiram isso. Mas isso, com fé em Deus, vai passar rápido e é por isso que a gente precisa de união, de unir o povo da Bahia todo mundo, comerciante, empresário, gente da periferia, precisa estar todo mundo junto, unido, para a gente mais rapidamente voltar à normalidade. Governador, obrigado mais uma vez. O Grupo à Tarde agradece a disponibilidade do senhor para bater esse papo no programa Tarde Conecta. Sucesso nessa longa jornada que se está travando aí para garantir a saúde e a subsistência das pessoas da Bahia. Eu que agradeço, um forte abraço, que Deus nos abençoe. Antes de encerrar, deixa eu pedir às pessoas que estão aqui nos assistindo duas coisas. Ajude a divulgar o número 155. Que número é esse, governador? É o número que tem muitos médicos atendendo o telefone e orientando as pessoas. Com esse número, nós conseguimos saber onde estão as pessoas com caso suspeito, porque elas ligam para perguntar e a gente já vai cadastrando e
mapeando essas pessoas. E a segunda ajuda que eu quero pedir é que vocês ajudem a divulgar o aplicativo de celular, de tablet, chamado Monitora Covid. Ajude seu pai, sua mãe, você a baixar no seu celular, faça o cadastro e preencha as informações todos os dias. Lá vai ter, tirar dúvidas, tem novidades sobre o coronavírus, mas tem, acima de tudo, um monitoramento para saber onde estão as pessoas que estão com diarreia, que estão com vômito, que estão com tosse, que estão resfriadas, para a gente poder mapear e fazer ação de vigilância sanitária. Que Deus nos abençoe e muito obrigado. Obrigado, governador. Boa sorte. Parabéns pelo trabalho. Pronto, o governador deixou a nossa live. Eu quero aproveitar mais uma vez para agradecer a presença de todos vocês que acompanharam a gente hoje através do A Tarde Conecta. Tivemos um problema técnico na primeira tentativa, mas agora garantimos esse bate-papo com o governador. Segue a gente aí nas nossas próximas lives do Grupo A Tarde e acompanhe no Jornal Impresso, no portal e nos outros veículos da rede. Obrigado, bom dia a todos.